hoje nós queremos falar sobre esse poder do sangue que trouxe transformação. E uma das coisas que nós temos que parar para pensar, o que mudou na minha vida desde o dia em que eu conheci Jesus? Ele me transformou de verdade? Não importa se eu tenho um dia de encontro com Ele, 10 dias, 100 dias, 10 anos, não importa quantos anos você serve a Deus, mas pare para dar uma avaliada, o que mudou na minha vida daquele dia até hoje? Eu continuo a mesma mulher? Eu continuo o mesmo homem? As mesmas práticas, os mesmos desejos, repetindo os padrões antigos? Ou de fato foi um divisor de águas na minha vida? Porque o encontro de Jesus, irmãos, ele marca a nossa história de uma forma muito definitiva, não tem volta. Eu questiono muito essa turma que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você nunca conheceu, porque quem o conhece de verdade nunca o abandona, nunca mais é o mesmo, porque o impacto na nossa história é muito violento mesmo, do que era e do que se tornou, do que está se tornando, porque ninguém é uma obra acabada ainda. Por isso, temos que parar para avaliar essa mudança na nossa história, porque João 3, quando Nicodemos encontrou com Jesus, ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Senhor deu essa confrontada em Nicodemos e ele balançou, porque era um cara letrado, um cara entendido, sabia tudo da lei, mas nascer como? Ele nunca ouviu uma expressão que viesse impactar tanto a sua vida como aquela e como aquele homem. E é isso mesmo que acontece quando você encontra com o Senhor Jesus. A Bíblia nos fala de uma pessoa que ela era cega. E quando essa pessoa, João capítulo 9, ela vem a Jesus, o Senhor tira a sua cegueira. E quando ele começa a enxergar as coisas, é um mundo novo. É a mesma transformação de quem era cego e não conseguia ver o Senhor Jesus, só via pecado, prazer, orgia e ganância. Mas quando encontra Jesus, é um mundo completamente diferente. E quando o Senhor processou a cura naquele cego, ele ficou impressionado com um mundo novo que ele estava descobrindo, que ele não conseguia ver. Será que você se impressionou com o novo de Deus no dia que entregou sua vida para Ele? Foi tudo diferente. Nada se compara de quem é cego e quem começa a enxergar, sim ou não? Sim. E aí os fariseus chegaram junto. Rapaz, o que aconteceu? Não, eu era cego de nascença, mas ele tocou nos meus olhos e eu estou vendo. Não, mas não é possível, ninguém faz isso. Faz. Esse homem fez. Esse homem é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, convicção de quem foi transformado por Jesus. Qual é a convicção que você tem que é um novo nascido? Que houve de fato essa transformação do mundo novo, que as pessoas que convivem com você chegam para dizer: o que aconteceu contigo? Tu não bebe mais, tu não está mais com a gente, tu tem uma linguagem diferente, mudou tua roupa. O que houve? Será que as pessoas estão impactadas com a sua transformação? Ou você continua normal, agente secreto dos céus na terra? Irmão, se não tiver esse impacto na nossa presença, nada vai acontecer. Ah, mas quem fez isso na sua vida? Foi Jesus. Ele transformou a minha vida. Mas como? Não tem como justificar se não passar pelo processo, irmãos. Cada um vai ter a sua própria experiência com Deus e não tem uma explicação, não tem um padrão. Deus não é repetitivo, Ele é o Deus de coisas novas. Eu era cego e agora eu vejo, ponto. Como foi feito isso? Cada um vem por uma necessidade.
Um vem porque está quebrado, outro vem porque está doente, outro vem porque está no luto, outro vem porque está depressivo, outro vem porque aconteceu um monte de coisa na sua vida, era viciado em alguma coisa. Mas o fato é que nós viemos por várias necessidades, por isso não sabemos explicar como, porque só Jesus tem multiformas, multimaneiras para agir e tirar a cegueira dos nossos olhos. Esse processo transformador é muito grande, irmãos, porque o sangue de Jesus Cristo, ele marca a nossa vida. Diga aleluia. Nós deixamos de viver a velha vida para viver o novo. Quantos vivem o novo de Deus? Aleluias. E isso, mano, é porque prova que fomos transformados, e a cada dia que nós chegamos perto dele, nós somos mais parecidos com ele. Então a ideia é que essa transformação venha a ponto de sermos a imagem de Jesus Cristo. Mas ninguém sabe como ele era, mas a identificação do Espírito é a mesma, porque o mesmo Espírito que estava nele está em mim, está em você. E é o mesmo Espírito que testifica que somos filhos de Deus. Diga aleluias. Se o Espírito testifica, irmãos, a igreja de Jesus precisa ser uma igreja de ex. Ex o quê? Ex-viciado em alguma coisa, ex-religioso, ex-mentiroso, ex-compulsivo, ex-qualquer coisa, porque agora nós não somos mais, fomos transformados e feitos filhos de Deus. E isso é tremendo. Ah, então não tem isso na igreja? Claro que tem, porque todo dia chega gente nova. E nem todos se deixam ser transformados, preferem continuar cegos, precisando de alguém para se apoiar, para conduzir seus caminhos. Tem um degrau aqui, cuidado. Agora você vai cair, tenha cuidado. E trava o cara. Até quando você vai precisar de alguém para te guiar? O nosso melhor guia e mentor chama-se Espírito Santo. É Ele quem sustenta a nossa fé para andarmos fortalecidos na presença do nosso Deus. Por isso que quando Cristo entra na nossa vida, Ele não faz uma reforma. Billy Graham diz que Ele transforma completamente. Antigamente, hoje não mais, o pessoal está próximo, mas antigamente as pessoas reformavam muito sofá velho, né? Estava lá o sofá todo fundo, furado, com os panos todos imundos. Alguns só jogam um outro pano de rede em cima e esconde o buraco. Uma reforma muito mal feita. Outros até levam para o tapeceiro, coloca lá um monte de bucha nova, de espuma, arruma aqui e ali, o bicho fica meio tufado, mas está com a cara de novo. Quer dizer que está novo? Tem crente assim. Está jogando rede em cima da cara velha. Está jogando umas espuminhas aqui, fazendo uns ajustes assim. Está tudo certo? Não está. Reforma não é transformação. Ele nunca veio para fazer reforma, colocar o novo em cima do velho, porque já está escrito, não se põe remendo de pano novo em pano velho. Ele vai se romper. Vai estourar aquele sofá velho. Se não estourar, o pano vai abrir as pernas, porque a madeira já pifou, a mola vai pular para cima, que vai arrebentar, seja lá qual for. Mas aquilo que é reformado, ele vai mostrar sinais evidentes de que a coisa ainda é velha. Por isso que tantas quedas, porque mostra que a natureza não foi transformada e continua repetindo os padrões velhos, voltando na lama, voltando para o pecado, voltando para aquilo que não agrada mais o coração de Deus. Até quando, irmãos? Aqui a religiosidade daquele povo, representada pelos fariseus, ela foi confrontada pelo Senhor ali, uma realidade totalmente diferente. O que vocês vivem dentro dessa realidade não tem nada a ver com a realidade dos céus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. E Jesus estava chamando eles a uma transformação radical. Por quê, irmãos? Porque é um confronto muito grande para mostrar que os métodos não tinham efeito. Aquele seguir ipsilítere, aquela lei, não estava fazendo efeito de mudança interna. E temos que entender isso, porque essa transformação é para quem crê.
Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, vai ficar a mesma coisa? Vai continuar caindo todo dia? Vai continuar todo dia errando na mesma coisa? Não, ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir coisa nova, água limpa, rios novos, transformação evidente na sua vida. Por isso, igreja, que a palavra vida, que Ele quer jorrar de dentro de nós, ela fala de viver, respirar, puxar um fôlego novo. Ele fala de coisas que nós precisamos gozar na vida real, ter prazer, uma vida verdadeira, não é uma vida de fachada para o líder ver, para eu ver, deixa de bobagem. Nós já passamos dessa fase. É você ser alguém realmente ativo, abençoado e abençoador. Alguém que é canal de Deus, tem uma palavra que põe a pessoa de pé, que levanta o defunto, que faz as coisas acontecerem, irmãos. Ser uma pessoa nova, forte, uma pessoa eficiente no reino. Quantas pessoas decorativas no reino de Deus, pelo amor de Deus, igreja, precisa reagir. Você não é um vaso decorativo, você precisa ser um vaso de unção para Deus usar. Um vaso que Deus possa levar para qualquer lugar. Vai até ali e ora por aquela pessoa. Vai até ali e levanta aquele morto. Vai até ali e cura aquela doença. Deus está procurando os vasos que Ele quer usar. Mas tem um monte de vaso de enfeite na casa de Deus. Ele está nos despertando, irmãos, para uma vida de transformação. Uma vida real, verdadeira, forte. Uma vida nova e eficiente. Acima de tudo. Jesus, Ele não nos salvou só para a gente ir para o céu. Esqueça isso. Você está se preparando só para ir para o céu? Não, eu estou santinho, não estou fazendo nada. E por isso você acha que vai para o céu porque não está fazendo nada? Não, irmãos. O Senhor nos chamou para trazer para esta terra o reino de Deus. O céu tem que vir para cá. Está lá na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha vontade, assim na terra como nos céus. A oração é real. Eu preciso trazer o reino para a minha vida e o reino para onde eu moro, o reino para com quem eu convivo, o reino para onde eu for levada. Deus quer fazer esse reino ser expandido nesta terra, mas nós não estamos fazendo um mundinho exclusivo. Não, a minha vida é o céu, é um paraíso. Que paraíso é esse? Você está igual Adão solitário lá no Éden? Deus disse, não, Adão, agora você vai lá fora e vai cultivar, vai ganhar, vai produzir. Deus já nos mandou para produzir, irmão. Nós já saímos do Éden faz tempo. E Deus nos resgatou por misericórdia, para que a gente possa resgatar outras pessoas, para ter essa vida com Deus. Por isso que para viver essa vida de transformação genuína, é muito importante, ative a generosidade na sua vida. Quantas pessoas avarentas, amarradas. Eu li esse texto de Zaqueu. Zaqueu só queria para si, só queria dinheiro para si, um monte de dinheiro no banco, um monte de dinheiro não sei na onde, no colchão, um monte de dinheiro por aí, pelos paraísos fiscais. E para quê? Louco, se hoje eu pedir a tua alma, para quem será? Para quem será? E ele disse, no momento em que ele encontra Jesus, a transformação acontece. Senhor, eu não quero ficar mais com esse monte de dinheiro. Eu vou entregar aos pobres, eu vou entregar quadriplicado, porque ele sabia que ele roubou foi muito, não foi pouco não. Eu vou devolver para eles, eu vou ajudar pessoas. Eu vou pagar um monte de coisa. Porque, irmãos, ele não estava sendo muito generoso não, mas ele estava ali restituindo o que foi roubado. Quantas coisas precisamos aprender, irmãos? E precisamos responder algumas coisas para Deus. O que você tem feito com a sua transformação? Continua amante do dinheiro, avarento? O que você tem
é feito para tocar pessoas. Quantas pessoas você tem tocado com a sua transformação? Mais do que isso, você tem testemunhado a sua transformação para os seus amigos, para os seus familiares. Eles precisam ver que você é outra pessoa. Ser a mesma coisa, repetir o mesmo padrão, ficar encrencando todo o tempo, brigando todo o tempo, xingando todo o tempo, desrespeitando os pais todo o tempo. Que transformação é essa? Cai na real, para de se enganar. Isso não é transformação nenhuma, porque a transformação dá sinais evidentes de uma nova criatura. Irmãos, tem muita coisa que nós precisamos mudar. Se a generosidade de Deus te encontrou, naturalmente você vai expandir isso com outras pessoas. Você vai pôr para fora o novo que entrou dentro de você. E essa generosidade não é só de dinheiro, não. É de amor, atenção, cuidado que precisamos ter com outras pessoas. Zaqueu, ele não só resolveu as pendências do seu passado, ele já na hora, aquilo ali já caiu a ficha, já mudou, mas ele começou a ser uma resposta no seu presente. Parou de roubar, parou de extorquir o povo, parou de abusar das pessoas. Isso não demorou um século, não, eu vou viver o processo, não. Aquele que roubava, não roube mais. Pare. O que você fazia de errado, não faça mais. É uma mudança radical mesmo, é um corte com o passado, que precisa ser rompido. A nossa vida, irmãos, agora é uma resposta de transformação, e começa a ser outra pessoa com quem você convive. Senão, não se engane, por favor, não se engane. A segunda coisa para viver essa transformação é uma vida de santidade. Viva santidade na sua vida. A mente ainda tão corrompida, ainda pensando maldade, insinuando mentiras. Viva santidade. A mentalidade de Cristo é uma mentalidade santa. A palavra, ela vai nos purificando. A palavra vai transformando nossos pensamentos. A Bíblia nos mostra aquele episódio da mulher pega no adultério. Chegaram para Jesus: olha, a lei manda apedrejar, vamos jogar pedra nessa criatura aqui, que tal, papá? E Jesus: tá bom, quem não tiver pecado faz a mesma coisa, atire aí a pedra. Ninguém atirou, e Jesus chega para ela: mulher, cadê esse povo? Não tem ninguém aqui não. Então tá, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a condição. Quem encontra com Jesus, irmãos, tem essa palavra: eu não te condeno, ou seja, eu te perdoo. Eu não vou te sentenciar, eu não vou juizar você, eu não vou prender você, mas não peques mais. Para de fazer o que é errado. E ela foi livre para viver segundo aquela palavra. É a palavra que Ele deu para nós, irmãos. E por que continua pecando? Por que continua repetindo os mesmos erros e acha que está tudo certo? Deus está nos chamando, porque essa história é fortíssima, irmãos. Essa mulher foi transformada pelo perdão. E quando você sabe a dimensão do perdão que você recebe, só você sabe: meu Deus, eu não merecia. A gratidão que vem no coração pela oportunidade nova que Deus está nos dando. E aí o Senhor diz: vai. Quando Ele diz não peques mais, Ele está dizendo: abandone essa vida de pecado. Vai para os encontros. E a vida não é transformada. Tem alguma coisa errada. Tem algo que não funciona, irmãos. E o que não funciona? Porque não abrimos mão dos amigos do passado. Não abrimos mão dos pecados do passado. Não abrimos mão daquilo que nós temos, principalmente. Não, isso aqui eu já conquistei com a minha vida. Passei a minha vida inteira para conquistar isso aqui. É Zaqueu. E vai fazer o que com isso aí? Zaqueu entendeu que tudo que ele tinha, irmãos, não levava a nada. Porque só a graça que perdoa é a mesma graça que transforma. É a mesma graça.
Se a graça de Deus foi usada para perdoar os seus pecados, é essa mesma graça que Deus está usando para transformar você numa nova criatura, numa nova pessoa. Não tem outra graça diferente. A terceira coisa para ter uma vida transformada de uma forma genuína, irmãos, entenda que existem processos. Mas tu disse que Zaqueu não ficou esperando. Sim, Zaqueu foi uma história, mas vamos aprender aqui com o cego de Betesda, que ele estava, Betsaida, que o Senhor chegou até ele e levou fora da cidade, cuspiu lá no lodo, colocou lodo nos seus olhinhos e disse: o que você está vendo? Eu vejo o homem como árvores. E o Senhor foi e fez de novo o processo. E agora? Agora eu vejo perfeitamente. Estava tudo muito claro diante dele ali, irmãos. Então, quando você pensa em transformação, você pensa que vai ver tudo da mesma forma, assim, no estalar de dedos. Não vai ser assim. Tem casos que Deus faz imediatamente, acelerado, porque é necessário na realidade daquele indivíduo, mas tem outros casos que não. Só que a aceleração desse mundo, você está lá no 2 vezes para ouvir áudio, 2 vezes para falar com o outro, que você vai ouvir, eita, acaba tá agitado aqui, né? Aí você para ouvir de novo, o que ele queria mesmo dizer, né? Então, essa aceleração, irmãos, ela não trabalha junto com os processos de Deus. Eclesiastes, o sábio, diz: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Se há tempo para todo propósito, Deus disse: você está apressado, não está? Vou te colocar em stand-by, fica aí. Espera mais um pouco. Mas Deus, espera mais um pouco, está demorando. Calma teu coração. Mas Deus, por que tu não age? Tem coisa que tu faz rapidinho, está demorando. Eu estou ansiosa. Então descansa teu coração. Deus coloca no molho mesmo, irmãos, para ter cura. Porque se nós não aprendemos a esperar, toda a nossa história, você acha que Jesus é seu empregado? Senhor, liberta meu filho. Puf, está liberto. Senhor, faz não sei o quê. Puf, está liberto. Não, ele não vai fazer magia. Não, ele vai trabalhar em nós para entender as etapas, para valorizar o que ele está fazendo na nossa história. Isso não significa, irmãos, que Deus, só porque ele se entregou, ele vai fazer tudo o que nós queremos. Não vai ter não na nossa história, vai ter espera na nossa história, e vai ter o sim também na nossa história, mas não vai ser na rapidez que nós estamos pretendendo, porque a transformação obedece processos. Quando você olha para um bebê que saiu do ventre, você tem que esperar o processo para ele começar a crescer, começar a andar, começar a correr, começar a aprender as primeiras letras, começar a aprender a falar mamãe e papai. É um processo. Não adianta, nós não vamos queimar a etapa porque o mundo se agitou. O Senhor continua, o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus que vai estar hoje dizendo: espere, aguarde, não chegou a minha hora, não é o momento. Quantas vezes os discípulos queriam que Jesus reagisse, que ele disse? Não é chegada a minha hora. Então ele está todo o tempo freando a nossa história, porque nós estamos apressados. Ele diz: não, não é assim não, fica calmo. Não funciona dessa forma. Paulo, ele diz aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la em Cristo Jesus. Se ele começou o processo de transformação, esteja certo, ele vai completar. Quando? Quando estivermos na glória. Que aí sim, não estaremos mais com este corpo, teremos um novo formato, as provações não serão mais as mesmas, as tentações, os desejos e os prazeres não serão mais dessa forma, nós estaremos em outro nível com Deus, mas é um tempo que ainda temos que provar a Ele que estamos acreditando que todos os dias estamos sendo transformados pelo seu poder. A quarta coisa para viver essa transformação, irmãos: caminhe toda a jornada com Jesus. Não adianta começar, tem que concluir.
Começar, todo mundo começa. Você vê a maratona de São Silvestre, aquela multidão, sai correndo, pulando, sei que é papá. Não corre nem 100 metros, um bocado já vai ficando no meio do caminho. Por isso ele separa até o pelotão de elite, porque só os feras vão para frente, eles concluem a prova. Porque um monte começa e não persevera. Quantas pessoas começou a carreira com Cristo e ficou no meio do caminho? Ainda estão parados no meio do caminho e na sua religiosidade frequenta cultos, achando que é como no passado, só frequentar missa e está tudo certo. Não está. Se não houver transformação na nossa vida, nada acontece. Caminhar com Jesus, irmãos, é diferente. Quando o Senhor chamou os discípulos, Ele escolheu aqueles 12, Ele os designou como apóstolos. Para quê? Para ficar lá esperando Jesus voltar depois da ressurreição dos mortos? Se Jesus tivesse deixado aqueles homens lá, você acha que hoje eu e você saberíamos dessa verdade? Ela teria chegado até nós? O conhecimento do que Ele fez e do que esses homens fizeram chegaria até nós, nos dando a chance de ter as mesmas experiências? Claro que não. Por que então você acha que tudo tem que parar em você? Por que você acha que você não tem que continuar essa obra com outras pessoas? Jesus chamou essas pessoas para caminhar com Ele, os 12. Hoje Ele chamou eu e você para caminhar com Ele da mesma forma. Ele não está fisicamente aqui, mas Ele está presente aqui, irmão, no seu coração. Então caminhe com Ele, não ignore a presença dEle dentro de você. Não podemos ignorar isso, porque nós vemos claramente Jesus agindo entre os discípulos, no que eles faziam em seu nome. Ele estava ali presente. E você olha para a equipe de Jesus, o que aconteceu com aquela equipe? Uns se destacaram, os nomes foram embora porque os caras realmente entenderam o processo, outros não tiveram nem muito destaque na palavra de Deus porque fizeram o básico, e outros até saíram. É diferente do hoje. Saiu da mesa, abandonou tudo e até Jesus. Não quis viver o novo com Deus. E é o mesmo que nós enfrentamos hoje. E eu te pergunto, quem será você nessa jornada com Jesus? Qual desses três? O que vai andar e vai ter nome, vai crescer, vai fazer as coisas acontecerem? Vai ter só uma ou outra coisa realizada, ou aqueles que vão ficar no meio do caminho? Qual vai ser desses? E esses, eu estou falando, irmãos, dos 12 de Jesus. Os modelos que tem aqui, que ele está dizendo que são os modelos que tem aqui, que tem no mundo. Aqui mundo, estou falando aqui renovado, estou falando aqui mundo. Tem esses modelos de pessoas que estão deixando Jesus por nada. Se nós queremos viver de forma integral o nosso chamado, precisamos ser referência para essa geração. Isso é viver a transformação, fazendo diferença e transformando vidas. Transformando vidas pelo poder do nome de Jesus, como alguns dos 12 fizeram. Agora, será que você se contenta pelo fato de, não, eu vou para o céu e está tudo certo, e tá, o básico que eu faço, eu vou para os cultos, participo das programações e já basta. Será? Olha os modelos, irmãos, olha as referências, não sou eu que estou dizendo, está escrito. Ou você vai abrir mão de tudo e vai voltar para a vida velha, como muitos têm feito. O fato, irmãos, é que quanto mais próximo de Jesus você caminhar, mais transformado você será. Não tem como ser transformado à distância. Não querer o discipulado, não querer a orientação do líder, não querer ser exortado, não querer que ninguém saiba da sua vida. Tudo certo, estou respeitando o seu processo, mas até quando vai ficar assim? Até quando você vai ficar do jeito que você está? O Senhor está nos chamando, irmãos, para uma mudança, porque Jesus sempre que passou em algum lugar, Ele transformou a geografia daquele lugar. Sempre.
sempre e sempre. E Ele continua a transformar geografias até hoje, corações até hoje. As coisas estão mudando. Por quê? Porque Jesus sempre se encontrou com pessoas. E a mudança de geografia acontece através de pessoas. Não é a natureza que vai transformar o nosso coração, mas pessoas auxiliam pessoas a se tornarem pessoas melhores, pessoas transformadas. Se você se cala, você está dizendo não para Deus, simples assim. Ele, tudo bem, está tudo certo. Mas onde Jesus está, há transformação e ninguém se cala. É impossível você ficar calado quando algo está explodindo dentro de você. Ele está transformando, mudando, falando, agindo, processando. E onde você vai, a palavra de Deus vai fluindo naturalmente. Irmãos, meu esposo foi referência para essa igreja. Ele sempre estava rodeado de pessoas. Mas eu nunca vi ele falando bobagem. Todas as rodas que meu esposo estava, era a Bíblia. E quem é homem aqui sabe disso, da época dele. Ele não tinha outro assunto, ele só falava Bíblia, não tinha resenha, curtição, gozação dos irmãos, falando disso ou daquilo. Ele falava Bíblia, porque o processo era transformação. Vamos transformar vidas, porque para isso fomos chamados. O poder de Jesus foi para transformar vidas. O sangue de Jesus Cristo, ele se manifestou para transformação.